Bom, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente configura o nosso ambiente de desenvolvimento de testes para rodar vários containers ao mesmo tempo. Tá? Então a ideia é a gente ver como podemos configurar isso de forma simples, né, que seja bem prático, né? E para isso a gente vai usar o Docker Compose, né, que é uma ferramenta do Docker, que permite, através de um arquivo de configuração, você subir vários containers com um único comando. Tá? Então é uma opção bem interessante, né, quando você precisa ter vários containers rodando, né? Então supondo que você tem você está trabalhando num sistema que tem várias integrações. Um exemplo, suponha que você precise ler fila do RabbitMQ, fazer alguma consulta no banco de dados, no Postgre, por exemplo, e publicar alguma mensagem num tópico no Kafka. Tá? Então é um exemplo de uma aplicação que precisa interagir aí com vários outros sistemas e que muitas vezes você precisa estar logado na VPN da empresa ou num ambiente, no cloud que tenha todos esses serviços aí disponíveis. No entanto, nem sempre você pode ter essa disponibilidade, né? Então, o que eu vou mostrar aqui é uma opção para você fazer tudo isso, você ter tudo isso rodando no teu ambiente local, tá? Sem depender de nada, de estar conectado em nada na internet, nada de VPN, tá? Então a solução é você usar o Docker Compose, que ele vai subir todos esses containers que você precisa, né? Como eu já mostrei em vídeos anteriores, eu vou até deixar o link aqui na descrição. Eu já mostrei como configurar o WSL no Windows, né, para você ter um ambiente Linux dentro do Windows, e com isso, de uma forma mais simples, você ter o Docker rodando dentro desse ambiente, e com o Docker você pode subir vários containers, né, de acordo com a sua necessidade, né. Então eu já mostrei como subir um container do RabbitMQ, já mostrei como fazer também subir um container do Postgre. Então a gente vai usar, vou mostrar como fazer isso agora usando o Docker Compose, tá? E também vou mostrar como fazer, por exemplo, para subir o Kafka, né? Nesse mesmo Docker Compose a gente vai ter todos esses containers rodando, tá? Então vamos lá. Primeiro aqui, esse aqui são os comandos que a gente usou para, esse primeiro aqui, para subir um container com o RabbitMQ, tá? A gente rodava esse comando no WSL, né, com o Docker instalado, então ele subia um container com o RabbitMQ. Esse comando aqui de baixo era para subir um container com o Postgre. Tá? Então eu vou mostrar inicialmente, eu tenho já esses comandos, né, como que eu fiz para subir um container individualmente. Então como que eu faço para, por exemplo, eu quero subir esses dois containers ao mesmo tempo, usando o Docker Compose. Tá? Então para isso, a gente vai ver que o que a gente precisa aqui é basicamente converter esses comandos aqui para a sintaxe do arquivo de configuração do Docker Compose. Tá? Então eu vou abrir aqui um arquivo que já tenho, esse arquivo aqui, Docker Compose, ele já está aqui configurado, tá? Eu vou mostrar para vocês como que eu fiz, vamos dizer, essa tradução aqui desses comandos, né, para essa configuração aqui no Docker Compose. Então basicamente foi o seguinte. Se a gente for ver aqui primeiro para o RabbitMQ, tá? Então aqui eu tenho os parâmetros que eu usei foram o name, que é o nome do container, tá? É só uma forma de ficar mais fácil a gente identificar quando estiver listando os containers que estão rodando. Aqui eu tenho a configuração de portas, tá? Tem um mapeamento aqui entre as portas do RabbitMQ. E as portas, no caso que eu quero acessar de fora, né, uma aplicação externa, qual que é a porta que ela usa para acessar o RabbitMQ. E aqui o nome da imagem, né, que ele vai usar para rodar esse container. Tá? Então esses parâmetros a gente vai ver que eles estão aqui. Né? Então esse arquivo aqui do Docker Compose, ele tem a estrutura do arquivo é assim, ele tem essa seção aqui, Services, onde você vai colocar a entrada aqui dos seus serviços, né? No caso aqui eu tenho 2, né? Esse próximo nível aqui seria o nome do serviço, tá? Que é um nome qualquer, é o nome que o serviço como ele vai ser identificado aqui no meu ambiente, né?
Então eu coloquei aqui RMQ para o RabbitMQ. E aqui, nesse outro nível, eu tenho os parâmetros, né, de configuração desse serviço, né, que são aqueles parâmetros que a gente viu lá no comando do Docker, né. Então, esse image aqui é o nome da imagem, container name é o nome do meu container, e ports eu defino aqui posso ser uma lista aqui de mapeamento de portas, tá? Então, estou usando exatamente as mesmas portas que eu usei aqui nesse comando, né, para subir o container via Docker direto, tá? Então, é isso que a gente precisa. Aí eu vou também configurar nesse mesmo arquivo, né, esse aqui é um nome padrão, tá? Docker compose.yaml é o nome padrão, mas assim, a gente pode ter, eu vou mostrar também, a gente pode ter um nome qualquer de arquivo e especificar esse nome na hora de subir os containers. E aqui eu tenho o próximo serviço, é o Postgre. Então aqui eu tenho também, né, se a gente for olhar aqui o comando do Postgre, você vê que ele tem alguns parâmetros a mais, né, do que o do RabbitMQ, mas vamos lá. O name é também o nome do container. Esses menos P aqui é o mapeamento de portas. Aí no caso aqui do Postgre eu tenho esse "-v", que seria o volume, tá? Então aqui eu tenho especificando, aqui eu dou o nome do meu volume, e aqui é o caminho, né, dentro do container, onde tem os arquivos de dados, né, que é o que ele vai mapear aqui nesse meu volume, para eu poder persistir isso aí, tá? Mesmo parando o container, né, quando eu subir de volta, esse volume ele está salvo, então eu consigo manter meus dados aí, né, sem que eu tenha que toda vez que eu parar o serviço e subir, os meus dados vão estar aqui. E aí eu tenho aqui também esses parâmetros, né, esses "-e" são variáveis de ambiente, né? Então eu tenho aqui esses 3 parâmetros que eu uso para definir usuário, senha e o banco de dados, né, no Postgre. E o meu último parâmetro que é o nome da imagem, tá? Então a gente olhando aqui no Docker Compose, nós vamos ver que todos aqueles parâmetros eles estão definidos aqui, né? Então no image eu tenho aqui o nome da imagem, meu container name eu tenho o nome do container, é o nome que eu quero dar para o container, né? Um nome local, é como ele vai aparecer na minha lista de containers. Em ports eu defino aqui o mapeamento de portas, e aqui em environment eu tenho aquelas minhas 3 variáveis de ambiente, né, que eu estou definindo aqui. E além disso eu tenho aqui em volumes, eu tenho a definição do volume, né. E aqui embaixo vocês veem que tem uma outra seção, volumes, aqui onde eu tenho que colocar, né, os nomes dos volumes que eu uso aqui nesses serviços, eu preciso definir ele aqui também. E é só isso, tá? Esse aqui é o arquivo Docker Compose que corresponde, né, a esses 2 containers, né, a esses 2 comandos aqui individuais, né, que eu usei para subir esses containers. Tá? Então vamos lá, como é que a gente faz? Tem um arquivo, o arquivo está definido, tá pronto. Então como é que eu faço agora para subir esses containers, né? Então para subir os containers é muito simples. Eu vou entrar aqui no WSL, eu vou usar aqui o meu WSL, essa minha distribuição Ubuntu 24.04. E aí eu vou para a pasta, tá, já estou aqui nessa pasta Docker Compose, onde eu tenho lá aquele meu arquivo, tá? A gente pode ver que ele está aqui, né? Tem alguns outros que depois eu vou mostrar, mas aquele arquivo é esse aqui. E aí para subir o comando é Docker Compose up. Eu vou colocar mais uma opção aqui, "-d", só para ele rodar em background esses containers, que aí ele volta para o prompt, tá? Ele me devolve o prompt, mas é opcional. Então, fazendo isso, o que acontece aqui? Simplesmente você vê uma linha de comando, Docker Compose up, ele já subiu aqui os meus containers, tá? Como que eu posso ver isso? Por exemplo, eu posso se der um comando aqui, Docker PS, ele vai me listar aqui os containers que estão rodando, tá? Então você vê que eu tenho aqui
os meus dois containers, né? Eu tenho aqui o nome dele é esse último aqui, você vê que eu tenho aqui o meu My Postgre Container e o meu My RabbitMQ Container, tá? Então, é simplesmente isso. Esse comando eu subo esses dois containers. Eu falei, tá, mas como é que eu sei se realmente eles estão rodando? Tudo bem. Por exemplo, o RabbitMQ a gente pode acessar pelo browser, né? Eu vou abrir aqui uma janela aqui do meu browser e vou rodar aqui o meu RabbitMQ, tá? Você vê que ele já abriu aqui, eu posso me conectar aqui como guest e beleza, estou aqui no RabbitMQ, tá? Certo? No caso do Postgre, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar nele com esse comando aqui, tá? Esse docker exec, então eu vou entrar no container, tá? Já conectando na minha base, né, MyPostgreDB com o meu usuário. Tá? Então, com esse comando, aqui eu já conectei no Postgre com o PSQL. Então, por exemplo, vamos listar, bom, não vai ter nenhuma tabela, mas esse aqui seria o comando para listar a tabela, você vê que não tem nada, mas eu posso, por exemplo, listar as bases de dados, né? Você vendo que tem aqui por exemplo, aqui a minha base que eu criei, MyPostgreDB, aí tem outras que são padrão, tá? Então, deixa eu sair daqui. Então você vê como assim, simples de você ter aí os containers rodando, né, com um único comando. Então você tendo uma vez o arquivo configurado, fica muito simples de você subir já o ambiente que você precisa, tá? Então a ideia aqui assim, é mostrar como é prático você fazer, né? Lembrando, o objetivo é você focar no que realmente interessa. Você trabalha com desenvolvimento ou com teste de software, então você monta um ambiente rapidinho e foca no que realmente interessa, né? Você não vai perder tempo aqui instalando, montando o ambiente, né? Simplesmente roda um comando e tá tudo pronto, tá? Eu vou mostrar aqui também, para complementar, né, dando aquele exemplo lá que eu falei, que supondo que você tem um ambiente que você precisa testar, de repente ler mensagens do RabbitMQ, fazer uma consulta no Postgre e publicar uma mensagem lá, num tópico do Kafka, né? Então eu vou mostrar aqui como é que eu subo um ambiente com Kafka, tá? E aí a gente vai poder subir tudo isso juntos no mesmo arquivo Docker Compose, tá? Então eu vou pegar, eu tenho um exemplo aqui de um ambiente aqui Kafka, deixa eu só mostrar aqui, tá? Para o Kafka, bom, aqui é uma versão que eu já tinha, uma versão mais antiga um pouco, então ainda uso aqui o Zookeeper, né? As versões mais recentes do Kafka, não existe mais a dependência do Zookeeper, né? Que é um ambiente aí, um serviço aqui adicional que antes era necessário, né, quando você tinha essa versão mais antiga do Kafka, né, para ele até controlar os brokers no cluster, a questão de configuração também. Mas enfim, para a gente, como o foco aqui não é isso, a gente vai usar aqui essa versão aqui mais antiga, que usa o Zookeeper. E aqui também eu tenho coloquei um serviço aqui, uma outra opção, que é um ambiente gráfico de Kafka, né? Tem esse Kafka desse Proventus Lab, que é esse Kafka UI, que é uma interface web, né? Que você tem acesso ao cluster Kafka, tá? Então é legal para você poder ver o que tem, as mensagens, então é bem bacana. Então esse aqui, por exemplo, já é um Docker Compose, que eu tenho já aqui 3 serviços configurados, né? Tem o Zookeeper, o Kafka e o meu Kafka UI, tá? Então eu vou juntar isso aqui, vou só copiar esses carinhas aqui, tá? Vou colocar no meu Docker Compose aqui, né, que aí eu vou ter, junto com o RabbitMQ e o Postgre, vou ter também um ambiente Kafka, tá? Antes disso, deixa eu só mostrar como que para, né? Eu estou com o ambiente rodando, então eu subi com esse comando aqui, Docker Compose up. Então para parar, simplesmente troca aqui o up pelo down, tá? Se eu rodo isso, você vê que ele está parando, removeu, já parou,
né, parou os containers. Se eu for rodar aqui, por exemplo, o Docker PS, eu não tenho mais nenhum container rodando, tá? Então vamos lá, eu vou fazer aqui. Aliás, antes disso, deixa eu só mostrar outra coisa que eu tinha comentado, né? Você vê que aqui eu tenho um comando, eu tenho um arquivo, esse Docker Compose Kafka, né? Ele não está com o nome padrão, né? E eu falei, eu consigo rodar, eu consigo também rodar os containers que a partir de um arquivo de configuração que não é o nome padrão, tá? Então, para isso, como é que a gente faz? Para isso é só passar mais um parâmetro aqui nesse Docker Compose. Então aqui eu especifico o nome do arquivo que tem a minha configuração, o nome do arquivo que eu quero usar, tá? Meu Kafka YAML app-d, tá? Então aqui eu só adicionei esse parâmetro "-f", passando o nome do arquivo, tá? Então com isso ele vai usar aquele arquivo ao invés do arquivo padrão. Tá? Então dá um enter aqui, você vê que aqui, ó, então aqui a gente vê aqui na lista os serviços que ele subiu, né? Mais o Keeper, Kafka e Kafka UI, tá? Então eu vou só parar e vou mostrar, vou parar aqui, então eu vou juntar todos esses serviços num único arquivo, tá? Bom, aqui eu já parei, então eu vou voltar aqui. Eu queria só mostrar como que fazer isso a partir de um arquivo que não tem o nome padrão, né, que é possível. Então você pode ter, sei lá, na mesma pasta, você pode ter vários arquivos, né, com configurações diferentes, e você subir de acordo com a sua necessidade, né. Então eu vou pegar aquele lá, tá, vou adicionar então aqui mais serviços nesse meu Docker Compose, tá. Então agora aqui eu tenho, vamos lá, além do RabbitMQ e do Postgres, eu adicionei o Zookeeper, tá? Eu adicionei esse Kafka e adicionei esse Kafka UI, tá? Então aqui, tem alguns detalhes aqui a mais, só que vale a pena ressaltar. Você veja que aqui no Kafka eu tenho essa entrada aqui, depends on, né? Eu estou falando o que é isso aqui. Eu estou dizendo que esse meu serviço Kafka, ele depende desse serviço Zookeeper, que está aqui, tá? Então, na hora de subir os containers, o Docker Compose, ele vai aguardar o Zookeeper estar disponível para subir o serviço do Kafka, tá? Porque existe essa dependência. E aqui também, para o meu Kafka UI, eu coloquei como dependência, tanto do Kafka como do Zookeeper. Então ele aqui vai ser o último a subir, né? Ele só vai subir depois que esses dois já estiverem rodando, tá? Então você consegue aí controlar também essa questão aí da ordem dos serviços, né? Porque às vezes você tem uma dependência, então se um serviço subir antes do outro vai dar erro, enfim, então você consegue controlar dessa forma, tá? Então vamos lá, porque eu tenho agora o meu arquivo, tem 5 serviços, né? Então, lembrando, né? Então, ao invés de eu ter um comando para cada container, né? Eu com um único arquivo, eu consigo subir todos os meus containers. Então, eu vou rodar aqui o meu Docker Compose app-d. E agora, vocês veem que aqui ele já, tem todos os serviços, aqueles 5 lá. Ele sobe aqui uma rede, um detalhe, né? Ele sobe essa network, que é uma rede comum a todos esses serviços, né? Então tem mais esse detalhe aí que é interessante, porque você garante que todos eles estão compartilhando aí a mesma rede, tá? Então, beleza. Como que eu posso saber? Vamos voltar aqui, por exemplo, aqui no meu RabbitMQ, você vê que eu estou conectado, ele continua mostrando, então o RabbitMQ está rodando. No caso do Kafka, por exemplo, a gente subiu, só mostrando aqui, a gente subiu aquele serviço Kafka UI, né, nessa porta 8090, tá? Então eu consigo acessar ele por aqui. Se eu acessar essa URL, você veio na porta 8090 no localhost. Então aqui é o meu Kafka UI, tá? Então aqui também é útil, né, para você ver, a partir do momento que você publica mensagem, tudo, você vai ver aqui, né, você vê aqui os brokers, né, tem um broker, os tópicos, enfim, tá? Então é uma ferramentazinha legal também para você monitorar aí o teu ambiente Kafka.
tá? Bom, pessoal, é isso. Vocês viram aí como é simples de fazer, né? Um único comando, então o Docker Compose ele facilita bastante aí a vida quando você precisa rodar vários containers. Eu vou deixar os links aqui na descrição para esses outros vídeos que eu comentei, né? Sobre o WSL e sobre o Docker. Também sobre o RabbitMQ e sobre o Postgres, né, vídeos que eu já tenho aqui no canal. E aí peço a vocês aí a ajuda de vocês aí para curtir o vídeo, se inscrever no canal caso tenham gostado do conteúdo. E aí isso ajuda a gente a, né, preparar novos vídeos aí para vocês, tá bom? Valeu, obrigado!